continuando a nossa correção, nós vamos agora para as páginas 21, né, no livro de vocês, que nós vamos fazer uma análise cartográfica, uma leitura cartográfica. Quando eu falo de leitura cartográfica, significa que a gente vai estar analisando possivelmente um mapa, e o próprio enunciado aqui da questão já fala, né? Que ele coloca assim para nós: observe as informações do mapa da página anterior para responder a essas questões. Então, são 4 perguntas. Quais são as principais placas que formam a litosfera? Nós vamos voltar lá no mapa para responder. O que indicam as setas de cor preta presentes no mapa? O Brasil está localizado em qual placa tectônica? Que placas tectônicas fazem limite com ela? E entre as placas indicadas na resposta dada à questão 3, qual a placa se afasta da sul-americana e qual se movimenta em direção a ela? Então, nós vamos ver essas questões mais dentro do mapa. Depois a tia Selma volta para essa página aqui para vocês conseguirem observar. Então, a primeira pergunta tá assim: quais são as principais placas que formam a litosfera? Então, vocês não precisam preocupar com isso aqui, que eu vou explicar as 4 questões, depois eu vou voltar lá na imagem para vocês tirarem a imagem das questões, para vocês tirarem a dúvida. Então, quais que são as principais placas que formam a litosfera? Então, aqui a gente consegue perceber direitinho, né, aonde está a litosfera. Então, nós temos a placa africana, ó, é uma. Vocês podem ir marcando aí, do jeito que eu tô fazendo aqui no livro, no vídeo. Então, eu quero que vocês marquem. A placa arábica, depois a eurasiana. Vamos achar a eurasiana, placa eurasiana. Depois as Filipinas, que está aqui, eurasiana aqui. Depois a norte-americana, que nós temos ela aqui. É só a gente lembrar mais ou menos os continentes. A do Pacífico, que está aqui. A de Cocos, que está do lado da do Pacífico, olha para vocês verem, embaixo do oceano, né? Depois, a do Caribe, que a gente pode encontrar. A do Caribe. Depois, a násica. A sul-americana, que é a nossa, né? Depois, a indo-australiana, que está aqui. E a Antártida. Antártida, ok? E ficou faltando pra gente encontrar também a do Pacífico, que eu esqueci de grifar. Então, nós temos todas aqui. Eu quero que vocês circulem, grifem no livro de vocês o mapa, ok? Bom, gente, isso aqui a gente tem que entender algumas coisas, né? Muito interessante. Então, como eu pedi para vocês na aula passada, eu dei até sugestões daqueles filmes para vocês assistirem. Então, são filmes que vocês precisam entender. O que acontece, né, nessas catástrofes geográficas? Por que isso acontece? Algumas, não são todas que são originárias disso aqui, que mostram naqueles filmes, mas algumas mostram assim. É quando essas placas se abalam, quando essas placas se mexem. Então, esse trecho aqui, ó. Aí muitas pessoas perguntam assim: tia, mas por que aqui no Brasil a gente não vê tanto, né, terremoto, essas coisas? Olha aqui para vocês verem as linhas que nós temos aqui, ó, de divisão das placas tectônicas. Então, nós conseguimos ver que essa placa aqui é onde o Brasil está, porque essa parte aqui, ó, América do Sul, isso aqui é o Brasil, que vem uma parte até aqui, certo? Então, ela está em cima de uma placa tectônica inteira.
Então, existem alguns abalos? Sim, existem. Agora, existem países que às vezes ele fica em cima da divisão entre uma placa e outra. Então, às vezes, esse abalo pode acontecer e mais nessa situação. Agora, nós vamos para a questão número 2. Então, a questão número 2, ela mostra a riqueza desse mapa e o quanto que nós temos que prestar atenção nessas perguntas. Então, ela vem assim: o que indica as setas de cor preta presentes no mapa? Que setas são essas? Essas setas que estão viradas aqui para dentro, ó. Para dentro do local onde está formada a placa tectônica. Então, o que ela indica? Ela indica o sentido do movimento dessa placa tectônica, o movimento que essa placa está fazendo, de que lado que ela está mexendo. Então, se a gente observar, olha aqui para você ver, ó. No Brasil, que é mais aqui, as placas tectônicas, elas se movimentam, a maioria, na sua grande quantidade, por um lado só. Olha, essa para lá, olha aqui essas setinhas aqui indicando para lá e para cá. Aonde vai ter um movimento contrário, vai ser mais no final dela, que é aqui. Já em outros lugares, nós temos situações que elas se movimentam justamente em sentido contrário, que é onde acontecem os maiores abalos. Certo? Então, agora nós vamos para a questão 3. Então, agora a questão 3, né? O Brasil está localizado em cima de qual placa tectônica? Então, essa é fácil, né? A placa tectônica sul-americana. Aí, continuando. Que placas tectônicas fazem limite com ela? Então, aí eu vou analisar quais são as placas tectônicas que fazem limites com ela. Ó, aqui a gente tem a divisão dessa placa aqui, né? Então, quais são? A Násica, Caribe, a norte-americana, ok? A norte-americana e a africana, certo? Então, são essas as divisões que nós temos. Agora, nós vamos para o número 4. Entre as placas indicadas, na resposta dada à questão 3, qual placa se afasta da sul-americana e qual se movimenta em direção a ela? Então, a placa sul-americana se afasta da africana. Olha o movimento das setinhas, assim que eu consigo perceber. Então, ela se afasta da africana. Isso se choca com a placa násica, tá vendo? Aqui ela se afasta, aqui ela se choca, ok? Então, é nesse sentido que eu preciso observar. E aí, nós corrigimos as questões da página seguinte. Então, aqui nós temos as respostas, que vocês podem congelar a imagem para vocês responderem, conferirem aí o que vocês fizeram, ok? Agora eu vou subir mais um pouquinho para vocês verem a questão 4, para vocês congelarem e só conferir, certo? Então, essas são as atividades da página 21. Agora, seguindo aí no livro de vocês, nós vamos para a página 28, para fazer correção da página 28. Podem pegar aí.